pé. Em nome de Jesus, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite. Você está feliz com Jesus? Amém. Amém. O Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo? Ele é bom. Ele é bom, né? Roubei a fala de Jorginho. Né? Glória a Deus. A bondade do Senhor está sobre nós. Ela nos seguirá todos os dias da nossa vida. Você crê nisso? Amém. E se você está aqui, é porque a bondade e a fidelidade do Senhor é uma realidade na tua vida. Ele tem sustentado. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Ele está contigo. Amém? Glória a Deus. Levante suas mãos aos céus. Comece a agradecer ao Senhor. Comece a adorar a esse Deus que é santo, que é digno. Esse Deus que te amou, que te salvou, que te sustenta todos os dias. Comece a entregar diante dele agora toda a tua ansiedade, toda a preocupação, tudo aquilo que tem afligido o teu coração. Coloque aos pés do Senhor nessa noite. Coloque diante daquele que pode todas as coisas, o Todo-Poderoso. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa noite. Obrigada, Deus, pela tua presença em nós. Obrigada pelo teu amor que nos alcançou, que nos transformou. E nós estamos aqui nessa noite, primeiramente, porque nós amamos a tua presença. Nós amamos te adorar, nós amamos te servir. E nós estamos aqui também porque nós estamos sedentos por ti, pela tua palavra. Por isso, Deus, eu te peço, prepara o nosso coração para que possamos, ó Deus, ofertar a ti um culto agradável nessa noite. E nós te pedimos, Pai, que toda incredulidade, que todo medo, que toda preocupação venha por terra agora. E que neste lugar só haja espaço para o agir do teu Espírito Santo em nós. Aleluia. Nós te pedimos, Pai, se conosco, age em nosso favor nessa noite, Pai, trazendo cura, trazendo milagre, trazendo restauração neste lugar. Nós te damos, Pai, toda a liberdade para que o Senhor venha agir em nós e através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos mais alto que você puder, aplaudir a Ele em adoração, em louvor nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, vamos entrar agora no momento de adoração. Vamos declarar que Ele é santo. Ele é importante demais para nós. Yeah.
Deus que pode todas as coisas, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, aleluia, aquele que dá vida, aquele que abre o caminho no deserto. Esse é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele está contigo, Ele é o teu refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele está aqui nessa noite. Você crê? Você crê que o Senhor está aqui nessa noite? Onde Ele está, milagres acontecem. Amém? Nós queremos declarar agora milagres sendo liberados sobre este lugar, sobre a tua vida. Você recebe, erga as suas mãos e diga: Senhor, eu tomo posse, eu recebo agora do milagre, eu recebo, Tu és o meu Deus, o Todo-Poderoso, aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Ele está aqui, operando o destino, Ele está operando, amém? Te adorarei. Estás aqui, operando o milagre. Ele está aqui nessa noite, aleluia. Age, Senhor, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Diga bem forte. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Diga mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Ele está aqui, estás aqui, tocando os corações. Sinta o toque do Senhor agora. Ele toca em você, Ele toca no teu coração. Aleluia. O toque dele tem poder, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Ele está transformando histórias, histórias. Te adorarei, declare, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Ele faz o quê? Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Diga isso pra Ele. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Declare, Jesus. Pega suas mãos e diga: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas,
Ele é aquele que pode todas as coisas. Então convido você agora, pelos olhos da fé, levante suas mãos. Comece a clamar agora. Seja qual for o gigante agora que tem se levantado sobre a sua vida, seja uma enfermidade na tua casa, na tua família, seja um problema no casamento, seja na tua finança, o Deus que está aqui, Ele é poderoso para operar milagres, para transformar histórias, para mudar destino. A última palavra é do Senhor e Ele está aqui. Então comece a clamar a esse Deus. Este é quem tu és. Nome igreja. Este é quem tu. Diga, tu és santo. Este é quem tu és. Tu é poderoso. Este é quem tu és. Tu está vivo, Senhor. Este é quem tu és. Tu és fiel. Este é quem tu és. Tu és o El Shaddai. Este é quem tu és. Este é quem tu és. Nós cremos em ti, Deus. Nós confiamos em ti. A nossa vida está em tuas mãos. Tu és o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Erga suas mãos e aplauda Ele. Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos irmãos. Glória a Deus. Nosso Deus é o Deus que abre caminhos no deserto. É o Deus que está presente na nossa vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Glória a Deus. Eu quero trazer para os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, compartilhar com os irmãos. Nosso tempo aqui é pequeno. Eu queria até desafiar alguém que tem fé nesta noite para fazer como Josué, que orou, o sol parou. Vai vir aqui orar para a hora também parar. Se tem alguém que aceita o desafio, pode vir aqui orar. Glória a Deus. Abre suas Bíblias, queridos. Salmos de número 32. Nós vamos estar lendo os 7 primeiros capítulos desse salmo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de se poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que eu me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Curva a sua cabeça, querido Pai. Nós te adoramos pela tua palavra, por essa noite, por esse momento que o Senhor nos proporciona. Sabemos que está sendo registrado no céu esse tempo que nós aqui estamos. Por isso nós queremos apresentar o melhor para ti. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela tua presença, obrigado pelo que o Senhor já fez e o que o Senhor irá fazer aqui nesta noite. Colocamos nossa vida em tuas mãos, certo que o Senhor tem coisas grandiosas para falar no nosso coração nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou usar aqui pela primeira vez o tablet. Deus é bom em todo tempo. Eu trouxe a colinha aqui, pastor Armando. Falei, se der ruim, tem a colinha aqui, né? Aleluia. Eu queria intitular a mensagem desta noite como com o seguinte tema: as bem-aventuranças do perdão. Glória a Deus. Nós sabemos que quando falamos de perdão, nós às vezes ouvimos as pessoas dizer como é difícil perdoar, né? É o que mais nós ouvimos, né? E pouco nós ouvimos a pessoa dizer como é grandioso perdoar. Perdão é uma atitude de liberar sentimentos que muito nos aprisionam, como ódio,
rancor, raiva, vingança. Quando alguém nos atinge, eles fazem alguma coisa contra nós, irmão Carlos, vai nutrindo em nós, vai criando em nós coisas que vão nos impedindo de receber o que Deus tem para nossas vidas. Vai criando um bloqueio no nosso coração e nós vamos olhar para essa pessoa de forma diferente, não mais com amor, não mais com compaixão, e nos leva a se afastar dessas pessoas. É um processo, muitas das vezes gradual, um pouco demorado, às vezes não, precisa ser de imediato, né? Às vezes no trânsito, uma fechada, se você não perdoar ali, depois você não vai ver mais a pessoa. Mas é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias, e é uma decisão pessoal. Não adianta ninguém chegar e dizer para mim, você precisa perdoar, se eu não sentir no coração. Mas eu preciso buscar isso todos os dias. Eu preciso ter a consciência de que eu preciso liberar perdão para quem me atinge. Não é fácil. É fácil para alguém aí? Não é fácil para ninguém. Liberar o perdão. Nós às vezes, quando somos atingidos, como já fomos muitos de nós, como também já atingimos, e nós às vezes queremos um castigo para aquela pessoa, queremos que de alguma forma aquela pessoa venha pagar, procedemos assim erroneamente, porque não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Perdoar não é esquecer. Nós não temos um chip em que quando nós pecamos, erramos contra uma pessoa, ela erra contra nós, e que acontece ali o perdão, a gente vai lá, tira aquele chip, coloca um outro lugar lá. Não é dessa maneira. Fica guardado na mente. Não tem como deletar, apagar, perdão. Vai ficar guardado em nós. Mas quando nós praticamos o perdão, mesmo que nós venhamos nos lembrar, não vai doer mais como doía. Não vai causar distanciamento das pessoas como causava. E quando essa pessoa que te atingiu, que você perdoou ela procura você de novo. Ela te procura perdão novamente para se aproximar de você. Eu perdoo, mas agora ela para lá e eu para cá. E às vezes costuma até usar o versículo bíblico: como andarão dois juntos se não estão de acordo? Que o profeta Oséias disse. Efésios capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. O Senhor nos perdoou e nós hoje podemos nos aproximar de Cristo. Nós podemos nos aproximar de Deus porque Ele nos perdoou. Mas nós queremos isso e glorificamos a Deus, dizemos como pastor, glória a Deus, porque é motivo mesmo de glorificarmos a Deus. Mas o meu irmão não, ele errou contra mim. E quando o agressor nega a pedir perdão? E quando alguém se nega a receber o pedido de perdão? E quando ele julga na razão? Nós enfrentamos toda essa situação. Aí nós vamos até o conselho de Jesus, que ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 43 e o versículo 44. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu irmão? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei que os maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. A falta de perdão é comprovado cientificamente que traz muitas doenças: estresse, ansiedade,
câncer, inclusive. A falta de perdão, ela só nos traz prejuízo. Autoestima baixa. Porque nós vamos acumulando na nossa alma, irmãos, atitudes que vai nos distanciando das coisas boas. Revolta, indiferença, arrogância. E vai minando. Quando nós não perdoamos uma pessoa, aquilo que a pessoa tem de bom, nós não vamos conseguir enxergar mais. Ela pode ter 1000 coisas boas, mas se ela fez uma coisa ruim e nós não perdoamos, o que vai prevalecer é aquilo de ruim que ela fez contra nós. Afasta amizades, relacionamento. Eu não quero mais me relacionar com pessoas porque sempre me decepciono por falta de perdão. As coisas boas que nós recebemos no nosso dia a dia, na palavra, no conselho, nos ensinos dos nossos pais, dos nossos pastores, vai sendo tirado, vai sendo deixado de lado, porque a falta de perdão só vai nutrindo coisas ruins dentro de nós. E nós vamos perdendo a essência das coisas boas. Davi viveu os dois extremos. Ignorado pelo pai, desprezado pelos irmãos. Mas em momento algum nós vamos ver Davi se revoltando contra o seu pai e contra os seus irmãos. Já consagrado rei, ungido rei. Por 15 anos ele espera para assumir, parece 15 anos, para assumir o reinado. Nesse período o rei Saul persegue Davi e tenta de todas as formas, me parece 4 vezes, matar Davi. Mas nós vemos que Davi, em momento nenhum, ele agiu contra o rei Saul, mesmo ele já sendo ungido e escolhido por Deus. E mesmo na oportunidade que ele teve de matar o rei Saul, Davi, em momento nenhum, Davi prontamente tinha um coração perdoador. A atitude dele não foi só de perdoar o rei Saul, mas também de honrar. Depois que Saul morre, Jonatas morre, ele vai procurar descendentes dele, enquanto Mefibosete. Vai honrar até aqueles que um dia foram seus inimigos e os perseguiram. Ele nos dá exemplo. E agora ele se vê na mesma necessidade. Quando a Bíblia nos fala em 2 Samuel, capítulo 11 e o capítulo 12, a respeito do pecado de Davi, a Bíblia nos diz que Davi, ele errou, pecando, adulterando com Betseba e mandando matar o seu esposo. E aquilo foi para Davi algo que chocou o seu coração e fez com que ele, por muito tempo, guardasse aqui no seu coração. E o salmo que nós vemos aqui nessa noite tem por título Masquil de Davi, me parece isso. Está escrito também no Salmo 42, 44, 45, 52, 53, 54. Você vai ver isso aí, Masquil de Davi. Significa instrução para as pessoas. Porque Davi viveu isso. Ele viveu, como diz, os dois extremos, de ter que perdoar e agora de receber perdão. Ele então vai instruir através desse salmo. E ele relata o sofrimento que ele viveu por não confessar os seus pecados, por não buscar de Deus o perdão para a sua vida. O pecado que ele fez, que ele cometeu e que ele não confessou. Ele vai dizer no Salmo 51, que também fala, esses dois salmos falam do pecado dele, o Salmo 32, que nós lemos, e o Salmo 51. Ele vai falar de uma forma muito mais profunda ainda no Salmo 51, os 4 primeiros versículos, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim.
contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e público quando julgares. Davi estava abrindo o coração, ele entendeu a sua necessidade de ir a Deus, mas ele também vai reconhecer nesse salmo que nós lemos, que em Deus, no Senhor, eu e você, nós podemos ter as nossas transgressões, os nossos pecados perdoados. Interessante que ele inicia esse salmo falando da alegria, da bem-aventurança. Ele já relata a bem-aventurança do perdão. Ele vai dizer no versículo 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E no versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não engana. Davi estava tão alegre, feliz. Ele relata aqui 4 atitudes que ele pecou contra Deus: transgressão, pecado, maldade e engano. Era alegria, porque, queridos, aleluia, para um grande pecador existe um grande... Quem pode completar? Salvador. Aleluia. Agora vamos todos juntos. Para um grande pecador existe um grande Salvador. Aleluia. Ele. Aleluia. E quando ele diz no versículo 2 a respeito do engano, aquele que se apresenta a Deus que não tem engano no seu coração, ele está dizendo: olha, aquele que abre, que rasga o seu coração diante de Deus, confessando os seus pecados, não guardando, não usando de mentira, mas se colocando diante do Senhor, reconhecendo que ele precisa das bênçãos do Senhor. Aleluia. Que não há falsidade, mas que há uma sinceridade, porque Deus não nos quer pela metade. Deus quer que nosso coração seja limpo diante dele. Deus busca corações sinceros. Homens e mulheres se colocam diante dele e dizem: Senhor, eis-me aqui, fraco, pecador e miserável. Ele vai dizer no versículo 3 que ele se calou, que por algum tempo ele se calou diante do pecado que ele cometeu. E ele vai dizer que por ele se calar, até os seus ossos envelheceram. A angústia tomou conta de Davi. Ele disse que ele clamava, ele bramava. O bramido quer dizer, vem de um clamor, de algo que está além do normal. O meu bramido era de dia e de noite. Enquanto ele se calava, enquanto ele guardava dentro de si. E ele vai dizer que o tempo passou, mas por ele estar calado, não somente os seus ossos envelheceram, mas no versículo 4 ele vai dizer que o meu humor se tornou em sequidão, disse. Ele vai dizer: olha, agora o meu vigor, as minhas forças se esgotaram. Eu estou vivendo uma sequidão. Falta-me água, falta-me desejo, falta-me alegria, falta-me prazer. Está acontecendo um estio dentro de mim. Aleluia. Ele abre o seu coração para Deus, ele rasga o seu coração para Deus. Uma estiagem estava acontecendo. Falta água, falta vida. Ele sentia uma sequidão. Mas no versículo 5, ele vai tomar a decisão acertada. Quando ele entende que por ficar calado, ele jamais alcançaria o perdão de Deus. No versículo 5, então, ele vai rasgar o seu coração. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Davi toma a decisão certa. Davi toma a decisão acertada. Não adianta querer guardar, porque Deus sonda. Deus sonda. Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar.
Deus conhece até mesmo as palavras que vamos proceder antes mesmo de sair da nossa boca. Deus conhece a nossa vida. Ele sonda. Davi entendeu que, eu ouvi essa frase essa semana: limpo não é aquele que não se suja, mas limpo é aquele que se lava. E Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 15: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo: não existe ninguém mais pecador do que eu, mas Jesus veio para me salvar. Paulo está dizendo: Jesus veio mudar a minha história. E Davi também estava dizendo isso: olha, eu confessei-te a minha maldade, aleluia, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. No versículo 6, depois sentindo o coração limpo, ele entende que agora ele pode orar. Ele podia orar, sim, ele orava com certeza, mas ele sabia que a sua oração não chegava até o trono de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. E Davi então agora no versículo 6 ele vai dizer isso: porque todo aquele que é santo orará a ti, vai buscar a tua presença, e mesmo que venham grandes enchentes, grandes ondas, grandes dificuldades, mas eu já não vou estar mais preso na angústia, porque o Senhor agora me sustenta. Aleluia. Um coração contrito e quebrantado, 51:7 de Salmo, Davi fala isso. Um coração contrito e quebrantado jamais desprezará o Senhor. Aleluia. E agora, com o seu pecado confessado e perdoado, ele vai dizer no versículo 7: eu posso me esconder em ti, Senhor. Aleluia. Sabe aquelas agrulhas que Davi enfrentava lá à noite, que às vezes eu e você passamos sozinhos, momentos difíceis que nós passamos na nossa vida? Davi passou isso, mas quando ele chega ao Senhor, ele confessa a Deus, ele fala assim: ah, Senhor. No versículo 7 ele vai dizer: Tu és o lugar onde eu me escondo, Tu és o lugar onde eu posso descansar, porque Tu me preservas na angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Eu agora posso novamente erguer a minha voz, eu posso novamente cantar, pegar a harpa, dedilhar e cantar, adorar, porque o Senhor agora recebe a minha adoração. Aleluia, aleluia. Eu te amo, meu rei. Davi talvez se sentindo como rei, talvez ele se sentisse na posição de não precisar buscar perdão de Deus. Posso possuir quantas mulheres eu quiser, eu posso colocar diante do exército quantos soldados eu quiser para morrer. Talvez fosse esse o pensamento dele. Mas a sua alma chorava, gritava o perdão do Senhor. Querido, Deus não é um Deus que sonda o coração. E Deus fala comigo e com você. Ele trabalha, Natanael, a nosso favor. O Espírito Santo, pastor Armando, foi enviado para trabalhar no nosso coração, no nosso espírito, para nos ajudar nas nossas fraquezas e nos mostrar, nos revelar naquilo que nós precisamos sermos melhores. Deus. Aleluia, nós temos um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. Nós temos um Deus que nos ama incondicionalmente.
1 João capítulo 8, perdão, 1 João capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Nós vamos ouvir o Senhor nos dizer: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não temos pecado, mas no versículo 9 ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Silenciar o nosso coração, silenciar a nossa alma, só vai trazer para mim e para você distanciamento de Deus. Só vai trazer angústias e dificuldades. Prazer de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja, de falar de Jesus, de louvar o Senhor. Nós vamos perdendo os prazeres. Aleluia. Mas quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós nos apresentamos a Deus com o coração quebrantado, porque Deus não está olhando, querido, do tamanho do nosso pecado, mas sim o tamanho do nosso arrependimento. Existe um Deus de compaixão, de misericórdia, que não tem prazer na tristeza de ninguém. Esse Deus que te ama, esse Deus que me ama, esse Deus que fala ao meu e ao seu coração, que trabalha em nosso favor, que anseia que nós todos os dias viemos nos apresentar a Ele com um coração limpo, puro, sincero, e alcançarmos assim as bem-aventuranças do perdão. O Senhor te ama, independente do que você está fazendo ou do que nós estamos fazendo. Mas Ele nos ama não para ficarmos da mesma forma, mas Ele nos ama para que nós venhamos ser transformados de glória em glória e o seu nome ser glorificado, exaltado, bendito na minha e na sua vida. Glória a Deus. Apóstolo Paulo fala: eu quero que você levante mãos santas. Aleluia. O nosso louvor, a nossa adoração, irmãos, ela não pode ficar presa nesse ambiente. A nossa adoração, o nosso louvor, ele precisa ir até o trono de Deus. Nada pode impedir a nossa adoração. O tempo avança, eu quero então concluir. Os versículos 8 nós não lemos, 9. Deus usa então Davi e vai dizer através de Davi: instruir-te-ei, guiar-te-ei. Eu quero tomar a direção da tua vida. E no versículo 9 vai dizer: não como um cavalo ou como uma mula que precisa de freio, de cabresto, não, mas que tem atitudes, sem ser domado por alguém, uma atitude própria, coisa que nasce no nosso coração espontaneamente. E no versículo 10 e no versículo 11 ele vai dizer: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Ele conclui da mesma forma que ele iniciou, com um cântico de alegria. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Deus te abençoe, meu irmão. Que seja uma realidade na nossa vida.
continuamente colocar nossas vidas em santidade ao Senhor. Glória a Deus. Deus da glória. Obrigado, meu rei. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos do perdão. E uma realidade é que quanto mais próximos nós estamos do Senhor, quanto mais íntimos nós somos de Deus, maior será a nossa percepção do quanto precisamos pedir perdão. Quem pede muito perdão não é símbolo de alguém que erra muito, é símbolo de alguém que é próximo do Senhor. Que isso possa ser uma realidade em nossas vidas, porque Deus ele tem preparado sua misericórdia e graça para aquele que tem um coração quebrantado diante dele. Glória a Deus pela sua palavra. Queria te convidar para ficar em pé nesse momento. Nós vamos clamar ao Senhor pela sua vida. Sempre no culto de oração, às quintas-feiras, nós oramos pelas causas de cada um daqueles que precisam de uma intervenção de Deus. Esse é um momento para você. Entregue a sua causa ao Senhor. Vem aqui à frente. Você que precisa de um milagre do Senhor na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde. Essa noite é uma noite de milagres. Queria convidar os intercessores para estarem aqui à frente junto conosco. Eu te amo, meu rei. Aleluia. Eu não sei qual a causa que você deseja apresentar ao Senhor nessa noite. Eu não conheço o tamanho do obstáculo, mas eu conheço um Deus que diante daquilo que parece impossível aos nossos olhos, eu conheço um Deus que se apresenta como aquele que transforma tristeza em alegria. Certa vez, Jesus convidado para uma festa, o vinho se acaba. E acabar o vinho numa festa era sinônimo de vergonha. Aquela situação é apresentada a Jesus por Maria, sua mãe. Jesus responde para Maria assim: ainda não é chegada a minha hora. Passado o tempo, ele pede para trazer as talhas. Ele dá uma instrução para enchê-las d'água. E logo em seguida ele manda levar o mestre-sala. E aquilo que era para ser motivo de vergonha se tornou grande alegria. Deixa eu te dar uma boa notícia. Aquele que transforma o que era a nossa vergonha em alegria está nesse lugar. Talvez até então não era tempo do Senhor agir, mas Ele está nesse lugar e Ele pode transformar as nossas lutas, as nossas batalhas, os nossos temores em pratos
de vitória. Faça como Maria, entregue a tua causa ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Glória a Deus. Curva a sua cabeça e comece a clamar agora pelo favor do Senhor. Os intercessores estarão orando por você. Se você sentir o desejo de falar a causa, de pedir uma oração específica, faça isso. Mas apresente a tua causa ao Senhor. Não é o intercessor que vai gerar o milagre, não é o pastor que está dirigindo a palavra de oração, mas o Deus o qual nós servimos. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Senhor, em nome de Jesus, em concordância com os teus filhos, nós declaramos milagres nessa noite. Ó Pai, toma, Senhor, agora a causa de cada um dos teus filhos, Senhor. Traz refrigério, traz ânimo, traz fortalecimento. Aquele que estava cansado, pensando em desistir, assolado pelas tempestades da vida, Senhor, traz restauração nessa noite. Em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo, que possamos, Pai, ter o nosso quadro transformado. Contempla, Senhor, agora, em nome de Jesus, aquele que precisa de um milagre na sua saúde física. Em nome de Jesus, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que cura. Que toda dor, que toda inflamação, que toda infecção, que todo tumor, que toda depressão, que toda doença na alma, na autoridade do nome de Jesus, que bata em retirada. Em nome de Jesus, nós declaramos uma unção de cura sendo estabelecida nesse lugar. Em nome de Jesus, nós declaramos: sai toda dor, toda inflamação, todo tumor, na autoridade do nome de Jesus, que a cura seja estabelecida nesse lugar. Em nome de Jesus, que toda ansiedade, que toda depressão, que toda tristeza seja repreendido na autoridade do nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que traz cura no corpo físico. Ó Pai, em nome de Jesus, restaura os órgãos. Em nome de Jesus, nós damos uma palavra de ordem. Estabeleça, Senhor, em nosso meio saúde. Saúde no corpo físico, saúde na alma, saúde emocional. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, contempla, Senhor, nesse lugar famílias que precisam, Senhor, de uma intervenção Tua, que vivem em guerra. Em nome de Jesus, traz, Senhor, sobre famílias restauração, perdão, reconciliação. Em nome de Jesus, relacionamento entre pais e filhos que seja restaurado nesse lugar. Na autoridade do nome de Jesus, nós Te pedimos, Pai, intervenha em nosso meio. Senhor, eu quero Te pedir pela vida financeira dos Teus filhos. Senhor, Tu és um Deus que pode transformar, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em meio ao deserto, Tu pode transformar realidades. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, se manifeste, Senhor, como Deus da provisão em nosso meio. Em nome de Jesus, transforma realidades. Abençoa as mãos dos Teus filhos, que onde eles colocarem as Suas mãos, que haja, Senhor, prosperidade. Em nome de Jesus, que os Teus filhos possam plantar e colher 100 por 1. Assim, Senhor, como aconteceu de forma extraordinária na vida de Isaac, que isso seja uma realidade na vida de cada um dos Teus filhos. Senhor,
Aleluia. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, Deus é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem cura. Deus tem restauração. Deus tem transformação. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 4. Obrigado, meu pai. Versículo 3 até o versículo 5. Diz assim: passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a sua oferta, e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. Deixa esse texto para mim, por favor. É muito interessante nós compreendermos o primeiro registro bíblico de uma oferta voluntária sendo entregue ao Senhor. É muito interessante que nós não percebemos uma instrução da parte de Deus fazendo algum tipo de exigência. Não. Depois de um tempo, simplesmente eles decidem oferecer algo ao Senhor. E é interessante que Deus se agrada de Abel e da sua oferta, mas não para Caim e a sua oferta. Então, o que fica muito claro para nós é que Deus ele não vai aprovar a minha e a tua oferta dependendo do que tem dentro do envelope. Deus vai aprovar a minha e a sua oferta conforme o nosso coração. Porque nós percebemos, volta ao versículo anterior, por gentileza. Nós percebemos a forma como Abel separa a sua oferta. Observe isso. Trouxe as primeiras crias do seu rebanho, as partes gordas, daquilo que era o primeiro, separou a melhor parte. Você entende ali um carinho naquilo que o ofertante estava preparando para entregar? Isso revela o coração. Volta um pouquinho, Sharon, 3. Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da... Eu não consigo perceber aqui esse cuidado de selecionar os melhores frutos, de pegar das árvores frutíferas mais frondosas. Simplesmente um ato, toma. Quanto Abel tem um preparo, um cuidado, um carinho. Isso mostra devoção. Isso mostra que Abel tinha um coração que queria agradar ao Senhor, por tudo que o Senhor já havia lhe concedido.
enquanto Caim, ele faz de qualquer maneira. Eu queria te convidar nessa noite a fazer uma oferta como Abel, com um coração desejoso de agradar a Deus. Pastor, mas eu não trouxe nenhuma oferta. Mas eu queria que você pegasse o envelope aí à sua frente, mesmo sem depositar nenhum valor dentro do envelope. Mas deposite no mínimo, aceite esse desafio do teu pastor. Oferte um coração como o de Abel, de uma atitude de quem quer, em todos os detalhes, agradar a Deus. Em tudo que nós fazemos, a palavra de Deus diz que nós devemos glorificar ao Senhor. Amanhã, quando você acordar, você vai preparar o seu café da manhã para os teus entes familiares como se fosse para o Senhor. Quando você for para o trabalho, você vai fazer isso como se fosse para o Senhor. Quando alguém te pedir uma ajuda, você vai entender que você é um agente do Senhor ali. Viva com um coração de quem quer agradar o Senhor. E deixa eu te falar uma coisa: nós seremos aprovados por Deus. E não há nada melhor nessa terra do que ser aprovado por Deus. Naquele grande dia, quando nós nos encontrarmos com Ele, pastor Armando, eu quero ouvir assim: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não porque eu era perfeito, não. É porque eu preciso pedir perdão toda hora. Mas mesmo assim eu quero agradar o Senhor com as minhas atitudes, inclusive com o meu pedido de perdão diário. Ah, eu fico pensando, Jorge, sobre Davi. Cometeu um pecado, ele errou. Depois errou de novo, porque ele quis dar um jeitinho para que ninguém descobrisse. Depois ele manda matar, erra de novo. Erros diferentes, mas ele não ficou repetindo os mesmos erros. Mas teve algo que ele repetiu, que virou iniquidade. Sabe o que foi? A demora para se arrepender e para confessar. Não demore em se entregar totalmente ao Senhor e viver com um coração como o de Abel. Não porque o pastor quer receber aquilo que você pode entregar, mas é porque Deus quer receber um coração que deseja o agradar em todas as áreas da nossa vida. Fique em pé, eu quero orar pela sua vida. Curva a sua cabeça, coloque o seu envelope na sua mão direita, erga aos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te oferecer, ó Pai, a nossa oferta nessa noite. Muitos aqui, Senhor, não vão ofertar apenas recursos, mas mais que isso, o nosso coração, a nossa atitude. Senhor, nós te damos permissão para tu agir em nossa vida. Senhor, transforma tudo que tu precisa transformar. Senhor, se for preciso, quebra o vaso, reconstrua o vaso, mas que possamos ter uma vida como a vida de Abel. Uma vida que não faz as coisas de qualquer maneira, mas que tem o cuidado de fazer o melhor, porque nós sabemos a quem nós servimos. O Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que pode transformar realidades, abrir portas onde não há portas. Se a tempestade está tumultuando, se está nos desesperando, basta uma palavra tua e tudo se resolverá. Esse é o Deus que nós cremos. Por isso, Senhor, nós queremos te entregar o nosso melhor. Abençoa cada um dos teus filhos. Prospera de forma tal que eles venham ter para eles e para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. E com isso, o teu nome ser glorificado. Nós te pedimos, já te agradecemos porque confiamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Traga sua oferta aqui à frente, em nome de Jesus. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Tu trabalhas.
trabalhas enquanto não vejo, tu trabalhas enquanto eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Tu trabalhas enquanto não vejo, tu trabalhas enquanto não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Aleluia. Nós já vamos encerrar. Antes eu queria fazer menção do Rômulo que está nos visitando. Mais uma vez, seja bem-vindo, Rômulo. Um prazer receber e cultuar o Senhor junto com você mais uma vez. Nosso próximo encontro tem que ter café, hein? Não pode ser só o pastor, não. Você tem que tomar café junto com a gente. Uma alegria revê-lo, sinta-se abraçado aí. Estamos muito felizes com a sua presença. Como que nós falamos? Seja bem-vindo em nome de Jesus e volte sempre. Se quiser, pode ficar. Aleluia. Fique em pé, vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Mas antes eu quero deixar um aviso rápido. Pastor, vem aqui fazer um anúncio para mim, que minha voz está indo embora. Anúncio, a oração final e a bênção apostólica. Socorre aqui o teu irmão. Impacto de fogo e glória. Aumente a sua expectativa. Está chegando aí, daqui a 10 dias mais ou menos, estaremos partindo para o nosso encontro, 3 dias, que nós separamos para ouvir Deus falar, e Deus falará e fará maravilhas em nosso meio. Essa semana é a última semana para o preenchimento e entrega das fichas. Se você tiver alguma dúvida, nos procure em nome de Jesus. Domingo pela manhã, nós não teremos a escola bíblica dominical em função do Dia das Mães. Domingo à noite, culto especial, missionário. Também vamos fazer honra às nossas mamães. Venha participar conosco, vai ser uma bênção. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém. A palavra te abençoa nessa noite? Então feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por receber o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado por falar conosco aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque nós percebemos aqui através da Tua palavra que o coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor nosso Deus. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque fomos abençoados, fomos perdoados, fomos libertos, Senhor. E o Teu perdão que nos alcançou nos fará perdoar, ó Pai, e abençoar aos outros que nos cometerem coisas de errado. Em nome de Jesus, que o Teu amor não somente nos alcance, mas chegue até o nosso lar, a nossa família, aonde estivermos trabalhando, estudando, que o Seu amor esteja ali conosco, abençoando vidas, libertando e transformando, Senhor, através do poder da Tua palavra. Leva-nos em paz, esteja conosco, Pai, que o nosso final de semana seja abençoado, que não, ó Pai, esqueçamos do propósito que estamos fazendo diante de Ti, que o nosso impacto, Senhor, seja de verdadeiramente muito poder e glória do céu, que o fogo do Senhor, ó Pai, encha aquele lugar e que todos ali sejamos, ó Pai, transformados pelo Teu poder. Esteja conosco, nos abençoe, Pai, nos dê, ó Pai, o final de semana cheio da Tua presença, segundo a Tua palavra, Pai. Queremos, ó Pai, ser abençoados, abençoar os nossos pais, os nossos filhos, ó Pai, que em nome de Jesus seja um final de semana de comunhão e de vitória, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, curve a sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e que uma bênção especial do Senhor chegue à tua vida, e recebendo, diga comigo, amém. Vai em paz em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.